Hoje o tema da ministração é a grande festa. Quem quer receber esta grande festa em sua vida? Então vamos orar, pedir a Deus, Senhor, que o Senhor venha realizar na minha vida essa grande festa, que eu possa cumprir o meu chamado, o meu propósito, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque aonde existe festa é aonde existe o chamado. Então, quando você realmente cumpre o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, haverá grandes festas nos céus. Diga aleluia por isso. Quem gosta de festa, diga eu gosto. O nosso Deus também, ele é bastante festeiro, ele gosta muito de festa. E por isso nós vamos aprender sobre festa no reino de Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante do Senhor a ministração de hoje à noite. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha me guiar, direcionar, para trazer a ministração à tua igreja, ao teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ministra aos nossos corações, para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, que possamos realizar os teus sonhos, porque os teus sonhos, Senhor, são maiores do que o nosso. E os teus sonhos são infinitos, vão muito além daquilo que os nossos olhos veem. Então, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos hoje para vermos e contemplar a tua grandeza, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Então, o tema é a grande festa. Como falamos, o nosso Deus é um Deus festeiro, que gosta muito de festas. Então, Ele traz para a nossa vida a ministração sobre como viver uma vida muito abençoada, cheia de festa e que agrada o coração do Senhor. Nós podemos ver que os judeus, eles são bastante festeiros. Quando acontece mesmo a festa dos tabernáculos, é uma festa para acontecer, né, durante 8 dias. E como os judeus, eles são bastante festeiros, então eles vão e aumenta mais 8 dias de festas. Então são 15 dias de celebração e adoração a Deus. Então o nosso Deus, ele gosta muito de festa. Diga, ele gosta muito de festa. E por isso ele preparou um banquete, né, um banquete, para que os filhos de Deus venham desfrutar deste banquete. E quando se fala sobre parábolas, né, da palavra de Deus, fala sobre recado, né? Tem pessoas que acham que é uma simples historinha da Bíblia, e não é. As parábolas é um recado para os filhos de Deus. Quem é filho, diga, eu sou filho. João 1,12 diz, todos aqueles que receberam o Senhor, Ele deu-lhes o poder de serem feitos como? Diga, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome do Senhor, ele fez uma aliança com o Senhor, ele passou a ser filho de Deus. E como filho, existe um pai, né? Todo filho, né, tem que sair da semente de um pai. Então, como Deus, que é o nosso pai, né, uma semente incorruptível, poderosa, muito linda, Ele quer que cada um de nós não venhamos a ignorar, principalmente porque a antiguidade ignorava muito a mesa do Senhor, a manifestação do Senhor, ali, não é, realmente o reino de Deus. E quando a Bíblia diz que o reino de Deus desceu até nós, então o reino de Deus, ele está estabelecido aqui na terra com um fim proveitoso para vivermos uma vida que realmente agrada ao Senhor e fazer o que está no seu coração. Porque quando você é um filho obediente, você vai desfrutar de toda sorte de bênçãos. Quando um filho é rebelde, ele deixa de desfrutar do melhor de Deus. E Deus hoje vai falar muito forte sobre festas, né? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 14, a partir do versículo 15. Porque essa mensagem, ela é somente para os íntimos do Senhor.
Aqueles que são íntimos de Deus, que ouvem a voz de Deus, que cumprem o seu propósito, que faz com que os sonhos de Deus seja maior do que os seus, você vai ser íntimo de Deus. Aqui só senta na mesa quem só fica, não é, ali ao lado, né, junto à mesa, aquele que é íntimo do Senhor. Aquele que não é íntimo não fica. E nós vamos ver aqui como viver realmente uma vida de intimidade ao Senhor, agradando ao Senhor. Parábolas não é história, gente, é um recado. Então Deus está aqui dando um recado à igreja, para pessoas que realmente levam o chamado de Deus a sério. Deus, ele fez uma mesa e um banquete, não é para qualquer pessoa. É para quem? Diga, para os filhos. Aqueles que ouvem o seu convite. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e chamo todas elas pelo nome. Nós vamos ver aqui, não é, nessa parábola, porque simplesmente quando fala sobre um recado, não é para a gente ignorar, mas é para a gente entender que realmente nós precisamos fazer parte deste banquete. Porque existe o reino, né? Existe o governo. O reino não é para todos. Mesmo aqueles que têm aliança com Jesus, eles vão ser salvos, mas de repente eles não vão fazer parte deste banquete que nós vamos ver agora à noite. Por isso é tão importante, gente, nós pedimos ao Senhor nesta noite, Senhor, abra os meus olhos espirituais, porque eu quero participar desse banquete, eu quero ser íntimo do Senhor. Quem quer ser íntimo do Senhor? Quem quer estar à mesa com o Senhor Jesus? Então você vai ouvir esse recado da parte de Deus nessa noite. Então, a partir do versículo 15, fala a parábola da grande ceia, que é da grande festa. Como falei, o nosso Deus, ele é muito festeiro. Então, nos diz assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então, ele está dizendo aqui, feliz é o homem, aquele que come pão no reino de Deus. Quem é o pão, gente? Quem é o pão? Jesus, ele é o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu dos céus. Então, aqui o homem está dizendo, se vocês querem ser bem-aventurados, vocês precisam se alimentar deste pão, viver nessa dependência de estar à mesa, junto com o Senhor Jesus Cristo e desfrutar do melhor de Deus, ainda aqui na terra. Amém? Então, no versículo 16... Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Diga, certo homem, ele deu uma ceia e convidou a quem? A muitos. Quem é esse homem? Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele fez uma grande festa e convidou a muitos. Então, o convite, ele foi lançado. Assim como muitas pessoas que é feito na igreja, a convocação, quem quer fazer uma aliança com Jesus? E as pessoas levantam as mãos e dizem, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Então aqui o nosso Jesus, ele fez uma grande ceia, uma grande festa e ele convidou a muitos. Muitos foram convidados. Diga, muitos foram convidados. Por isso, muitos são convidados, né, para essa ceia. Muitos são chamados. Diga, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas são chamadas. Elas são chamadas por Deus, mas escolher é ela que toma a decisão da escolha. Eu escolho servir a Jesus. Eu escolho viver para Jesus. A escolha é nossa. Diga, a escolha é minha. Diga, muitos são chamados. Você foi chamado? Amém ou não amém? Mas poucos se escolhem.
poucos decidem realmente entregar-se a Jesus, viver para Jesus, sonhar os sonhos de Deus e dizer: Senhor, eu sei que sonhos da terra são terrenos, mas sonhos celestiais são eternos. Então, coisas da terra, gente, fica na terra. Você pode ser o melhor médico, engenheira, melhor dona de casa, qualquer profissão que a pessoa tenha aqui na terra, mas nada se compara às coisas celestiais. Porque as coisas da terra ficam na terra, mas as coisas do reino vivem para a eternidade. Por isso nós temos que tomar a decisão tão forte e sabermos que é muito mais prazeroso, que tem muito mais valor do que qualquer profissão aqui na terra, é servir ao reino de Deus. É ser um representante aqui na terra. Por isso muitos são chamados. Diga muitos. Diga assim, ó pastora. Muitos são chamados, mas poucos se escolhem para dar um resultado no reino de Deus e no banquete celestial. E aqui fala, quando vem para o versículo 17. A hora da ceia, enviou os seus convidados para avisar a quem? Preste atenção, no versículo 17, diz assim: a hora da ceia, enviou seu servo para avisar quem? Diga, aos convidados: vinde, porque tudo já está o quê? Preparado. Então, aqui, gente, está falando sobre a importância desse banquete, que muitas pessoas não estavam dando importância. Porque ele disse, muitos foram convidados, né? Ele disse assim, ó, muitos. Mas chegou a hora que ele disse assim, não é? No versículo 17. A hora da ceia, chegou a hora da ceia. Como é que uma festa que é tão poderosa, não é? E a pessoa está pronto o banquete e os convidados não chegaram, e a pessoa passar o ponto de ter que convidar, mandar um servo para convidar. Então, essas pessoas estão ignorando essa festa. É aqui o que o Senhor está falando, sobre a ignorância da festa, do banquete do Senhor. Então, ele passou a dizer, olha, está tudo pronto. Então, vinde, porque tudo está preparado. Vai lá, servo, meu servo bom e fiel. Vá lá e convida as pessoas, porque elas estão acomodadas. Elas estão ignorando a minha festa. E eu quero chamar a atenção, principalmente da igreja, sobre isso. E até mesmo quando eu estava estudando sobre essa parte aqui, não é? Que fala em Lucas 14, no versículo 17, eu lembrei-me muito forte de uma história que aconteceu com a nossa família. Porque às vezes as pessoas nem percebem que elas ignoram e acham que até seria quase impossível alguém ignorar uma festa. Mas um dia na nossa casa, minha mãe, ela fez uma linda festa para o meu pai. Minha mãezinha amada, querida, que está nos ouvindo agora, um beijo bem grande, mãezinha. E ela fez uma linda festa para o meu pai. Né? Preparou os preparativos, um lindo bolo, que minha mãe ela é bastante festeira, ela gosta de festa. E ela preparou aquela festa linda para o meu pai. Meu pai havia convidado amigos dele, pessoas dele, que de repente parecia até muito, né, amigos especiais. E naquele momento, gente, chegou a hora da festa e passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e nenhum convidado chegou. Aqueles convidados ignoraram aquele convite do meu pai. E eu olhando para o meu pai, eu vi assim um semblante muito triste nele. Porque não teve ninguém. Graças a Deus que a nossa família é muito grande. Não é? Assim, 8 filhos e com papai e mamãe, e a gente fez aquela festa. Mas até hoje eu nunca me esqueci daquele bolo. Que minha mãe tinha feito com o time do lado, um time do outro. Eu nunca esqueci aquele dia. Por quê? Porque marcou. E eu disse, meu Deus, como é que alguém ignora a festa do meu pai?
Meu pai, que é uma pessoa tão boa, com um coração tão lindo, né? Uma pessoa, não porque meu pai agora, graças a Deus, ele está na glória, descansando com o Senhor, mas um coração muito lindo. E aquelas pessoas que se diziam amigos, ignoraram a festa do meu pai e ele ficou triste. Né? O semblante dele bastante triste. E eu lembrei-me a respeito dessa parábola. Imagina o nosso Deus. Ele preparar uma festa tão linda para os seus filhos, e os filhos ignorar essa festa. Assim aconteceu aqui nessa parábola, porque eles ignoraram a festa. Havia feito os convites, mas o que é que acontece? As pessoas não chegaram, e por isso ele teve que enviar, né, aquele servo para avisar: gente, já está preparada a festa. Por que ele enviou? Porque ele não via até mesmo nem comentário sobre essa festa. Porque quando a pessoa vai para um banquete muito bacana, muito grande, né, de uma pessoa muito bem conceituada, de grande valor, ela pensa logo: eu vou me vestir com a melhor roupa, eu vou me preparar. E às vezes até fala com as pessoas e dizem: olha, você sabia que fulano me convidou para a festa? E eu vou, olha, preparar a melhor roupa. Você foi convidada? Aí se de repente aquela pessoa também foi e tenta trocar roupa, e tenta dar um jeito, e quer dar um melhor, aluga uma roupa, sei lá, de destaque. Tudo isso para quê? Para representar, estar ali também naquela festa. E o Senhor Jesus, ele percebeu que as pessoas estavam ignorando a sua festa. E por isso ele enviou esse servo para estar ali, para trazer sobre aquelas pessoas uma consciência. Gente, é uma festa. Eu preparei uma festa para vocês e vocês estão ignorando. Então, para ir a essa festa, não adianta as pessoas tomar uma decisão simplesmente por tomar. Não, ela tem que dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. E eu vou realmente viver nessa festa. Então, aqui, não bastante, no versículo 18, todos a um começaram ao quê? Excusar-se. Preste atenção. Para ir à festa, cada um aqui, essas pessoas que foram convidadas, que até mesmo Jesus pediu para o servo ir atrás deles, cada um deles começaram a dar desculpas. Desculpas. É assim ou não é assim, gente, que acontece na igreja, no corpo de Cristo. Quando ele convida para a festa, a pessoa fica dando desculpas. E nós vamos ver algumas das desculpas que as pessoas estavam dando, ignorando o banquete do nosso Senhor. Então, aqui no versículo 18 diz: não obstante, todos a um começaram a quê? Ao excusar-se, dar desculpa. Diga, disse o primeiro. Vamos falar sobre o primeiro que deu desculpa, não é? Ele chegou assim, ele disse: eu vou dizer alguma coisa porque eu não vou nessa festa. E a primeira parte que ele disse, o primeiro, ele disse: comprei um campo e preciso ir, o quê? Vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, me livra aí dessa festa, porque eu comprei um campo. E assim são as pessoas que estão ignorando o reino, estão ignorando o trabalho, porque aqui representa o chamado. Diga, aqui, essa parábola representa o chamado. Muitos foram chamados, mas poucos se escolhem para dar um sim para Deus. Então, aqui, esse primeiro, eles, eu estou muito ocupado. Olha, me desculpe, Jesus, porque eu comprei um campo. Olha, eu preciso lá cuidar da minha terra. Eu preciso viver mais no meu sítio, mais na minha terra. Isso é os meus bens, é tudo que eu amo. Se tem um feriado, tchau, a obra de Deus. Nem tão pouco evangelizar, nem tão pouco ganhar pessoas, porque Ele está aqui trazendo pessoas para trabalhar no reino.
para pessoas que aceitam o seu convite para o chamado. Então, esse primeiro homem, ele deu uma desculpa. Eu não posso porque eu tenho um campo, eu tenho terra, eu tenho bens, né? Eu vou para a minha casa de praia. Ah, Deus, me desculpe, mas eu não tenho tempo para Deus. Estou ocupado demais para pensar em Deus. E assim as pessoas estão ocupadas demais para pensar no reino. E o segundo, né? O segundo, ele disse assim. Você pode ver, né, o segundo, no versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Olha, Senhor, sinceramente eu estou ocupado demais. Me tenha por escusado. Eu não vou poder participar, sabe? Eu comprei 5 juntas de boi, né? 5 juntas são... cada um, né? Cada junta tem 2 bois, né? Então, 5 juntas de boi, e eu estou ocupado demais, e eu vou ter que experimentá-lo. Isso aqui representa trabalho. Muitas pessoas, elas ficam dando desculpa para Deus por causa do seu trabalho. É o meu trabalho, é o meu trabalho. Pastor, eu sou ocupada demais para ganhar pessoas para Jesus. Eu sou ocupada demais para estar numa célula. Senhor, é o meu trabalho, Deus. Mas seu trabalho vai ficar aqui na terra. Quem entendeu, diga amém. Então, não tem como ter desculpas no reino de Deus. Não tem para participar do banquete. Nem fique aí ignorando as coisas de Deus e colocando seu trabalho acima de Deus. O trabalho está abaixo de Deus. Porque quem lhe deu foi o Senhor. Deus está acima de tudo. Como o nosso presidente diz, né? Deus acima de tudo e de todos. Então, o nosso Deus está acima de tudo. Por isso, ele diz: buscai primeiro quem? O meu reino. Então, somente pessoas que buscam em primeiro lugar o reino, elas vão desfrutar do banquete e da mesa do Senhor. Vão comer do pão de Jesus, que representa o corpo de Jesus. Só elas desfrutarão dessa verdadeira intimidade. Porque mesa, gente, é lugar de intimidade. Mesa é lugar de íntimos. Ninguém convida alguém para a sua mesa, para a sua casa, se não for íntimo. Sim ou não, gente? Então, do mesmo jeito é o nosso Senhor. Ele convidou, ele disse: vai lá, meu servo, convida. Vai convidando as pessoas. Já está tudo preparado. E o segundo, ele disse: é o meu trabalho, Senhor. Não dá para mim. Não dá, eu sou ocupado demais. Olha, desculpa, mas não dá. Isso aí, ganhar almas, trabalhar no reino, isso é para desocupados. Eu sou ocupado demais para pensar em Deus. Então, aqui, ele deu o quê? Diga, desculpas. Então, veio o terceiro. Diga, o terceiro. E esse disse. E outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. Casei-me. Quer dizer, porque casou, agora morreu? Não trabalha no reino? De forma alguma. Então, o casamento, principalmente quando você entende sobre o Senhor, o casamento mais puro e simples e poderoso, é o casamento da igreja, do Senhor com o noivo. Esse é o casamento para a eternidade. Então, como é que eu posso dizer: Senhor, eu me casei, desculpas, e eu não vou te servir? Não existe. Não existe essa possibilidade. Como aquele também que disse: Senhor, eu tenho 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Será que ele não podia experimentar outra hora, gente? Ele tinha que dar um não para Jesus. Ele tinha que dar um não para o Senhor, para o convite do mestre. De forma alguma. Então, nós não podemos viver dando desculpas para o Senhor. Para participar do reino, do banquete do Senhor, não vai existir desculpas. A não ser que você não queira desfrutar dessa intimidade profunda, desse banquete que o Senhor chamou para aqueles que o amam. Então, o Senhor, Ele nos chamou para
realmente servir a Ele de todo o nosso coração. E interessante que você vai ver aqui no versículo, no versículo 21, que diz assim, aqui se fala principalmente dizendo, sabe, Senhor, o servo dizendo, ninguém quer ir à tua festa. Já pensou? Parecia aquela festa que ignoraram com meu pai. Então, aqui também é os próprios filhos de Deus ignorando essa festa. Quando o Senhor convidando, está preparada a festa. Olha, gente, vamos trabalhar no reino, vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas, vamos ser líder de célula, vamos abrir células, vamos ter muitas igrejas nas casas, amém? Que é a igreja nas casas. E a pessoa fica ignorando. Não, é para fulano, para mim não dá não. Então aqui Jesus, ele nos mostra dizendo, ali, voltando o servo, no versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. O servo voltou quando cada um dava desculpas, não é? Ali, o primeiro, ele dava desculpas. Ele dizia, não, Senhor, não dá agora não, de forma alguma. Eu tenho um campo para cuidar. Eu tenho muitos bens na minha vida. Assim que eu for só desfrutar. Desfruto e pronto. É tudo meu, é tudo para mim. E tchau, Deus. O outro disse assim, Senhor, eu estou ocupado demais, sabe? Eu tenho que cuidar dos meus bens, do meu trabalho. E não dá para mim não. Dá para outro, mas não para mim. E aquele que se casou, porque até pela lei brasileira, né, existe, quando a pessoa casa, gala, né, se chama, a lei de gala, ele dá direito a 3 dias, né, 3 dias de licença para desfrutar ali como casados. Mas tem gente que quer viver o resto da vida e esquecer de Deus. E dizer, tchau Deus, sou casado, que os casados cuidem da casa e pronto, e Deus se vire. O reino que se vire. Não é assim. E aqui esse servo, ele disse justamente, quando ele voltou, né, o servo, tudo contou ao seu senhor. Ele saiu contando e dizendo, Senhor, olha a história de cada um que recebeu o teu convite. Olha o histórico deles. Então, o que é que aconteceu? Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo. Quem foi que ficou irado aqui, gente? Diga, Deus. Jesus ficou irado com essas pessoas. Que às vezes tem gente que fala, não, de forma alguma. Deus, ele fica irado quando a igreja ignora o chamado. Todos foram chamados. Muitos são chamados, mas poucos se escolhem. Então, ele ficou aqui irado, o dono da casa, e disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eles, olha, eu enviei o convite para esses homens, mas já que eles não quiseram, né? Porque às vezes a pessoa até rejeita o convite. Mas se um grupo de pessoas rejeita o convite é até aquela que às vezes ninguém dá nada por elas, Jesus chama. Ele vai substituir você. Se você não escuta o chamado do Senhor e não dá ouvido ao convite do Senhor, Ele vai substituir você. Diga misericórdia. E por isso ele aqui ficou irado mesmo. Ele disse, olha, sai agora. Vai agora mesmo, depressa. Vai para os becos, vai para qualquer parte. Mas traga aleijado, trava cego. Quem quiser realmente, quem quiser ouvir a minha voz. Porque essas pessoas, as anteriores, não aceitaram o meu convite. E essas daí, eu sei que elas ouvirão. Amém? Elas ouvirão. Então, ele pediu, inclusive aqui quando diz sai depressa, nós podemos ver como a parábola dos 5 talentos. Lembra-se daquele que Deus deu 5 talentos? Ele saiu como? Devagar ou depressa? Esse servo, ele saiu depressa.
para multiplicar os talentos que o Senhor havia dado a ele. Então, este é o servo dos talentos. Porque as parábolas, elas são recados do reino. E nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para discernir provérbios e parábolas, para entender as palavras do reino. E nessa parte aqui, no versículo 22, depois lhe disse o servo, o servo: Senhor, feito como mandastes, ainda há o quê? Ainda há o quê, gente? Diga lugar. Diga, feito como mandastes. Ainda há lugar. Ainda há pessoas que precisam fazer parte desse banquete. Ainda há pessoas que ouvirão a tua voz. E em Mateus 22, você pode abrir a sua Bíblia. Em Mateus 22, diga, ainda há lugar. Diga com fé, diga, ainda há lugar. Há lugar para participar desse grande banquete, o banquete do nosso Mestre Jesus. Ele merece ser honrado. Diga, ele merece toda a honra. Ele merece toda a honra do nosso coração. Então, no versículo 14, que nos diz assim: porque muitos são chamados, mas o que é que acontece? Mas poucos escolhidos. Muitos, diga muitos. Assim como o Senhor chamou muitos para a festa e disse que está preparado, muitos são chamados. Mas poucos, diga pouquinhos escolhidos. Em Marcos 16, Deus ele nos chama, ele chama a todos. Porque o banquete, gente, aqui fala sobre o chamado. E ele chama a todos. Por isso, Marcos 16, a partir do versículo 15. Diga, Marcos 16, a partir do versículo 15. Disse assim, e disse-lhes, diga, Jesus falou. Ele falou como? Diga, ide. Então aqui não pode dar desculpas. Você vai dar desculpas como os demais? Como aqueles que recusaram o Senhor? Eles, ide. Aqui é uma ordem que o Senhor dá à igreja. Aquele que realmente fez aliança com Deus e que leva a sério a sua aliança e que quer fazer parte deste grande banquete do nosso Mestre. Ide por todo o mundo, diga, ide. Então, há uma missão para cada um de nós. Ide para onde? Por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, o Senhor ele disse assim, ide. Nós temos uma missão. A nossa missão, o chamado é do reino. Então, toda pessoa, diga todo mundo, foi escolhido pelo Senhor. Né? Agora, poucos querem decidir atentar ao seu convite. Poucos se escolhem e dizem, Senhor, eis-me aqui. Eu tomo a decisão de realmente me integrar a uma célula, de integrar o reino de Deus, de querer participar da intimidade da mesa com o Senhor. Porque eu quero e estou atento a esse convite. E eu não vou deixar ninguém roubar esse convite da minha vida. Quem entendeu? Não vai deixar nada nesse mundo roubar. Meu Deus, imagine você. Jesus ali, né, assentado ali, e todos à mesa nos céus, e você lá também. Diga glória a Deus. Sabe quem vai estar lá? João íntimo, que encostava assim, ó, né, a cabeça no ombro de Jesus íntimo. Somente os íntimos vão estar nessa mesa. Só os íntimos vão estar nesse governo. Aqueles que acataram ao chamado, que ganharam muitas almas, que amaram o reino de Deus, esses vão estar nessa mesa.
porque o reino é para aqueles que acataram o chamado. E de coração, amém? De muito coração, amando ao Senhor de todo o seu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você ama a Deus de todo o seu coração, você vai praticar o ID. Você não vai esperar que o pastor diga que você tem que evangelizar, que você tem que ser um líder de célula, que você tem que integrar outras pessoas ao corpo da igreja. Não, você vai fazer naturalmente. Quem entendeu? Porque esta é a sua natureza. Ide, diga, ide, meu irmão. Olhe para ele, diga, ide. É uma ordem do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho, gente, são as boas novas. O evangelho, diga, o evangelho são boas novas. E o que é pregar o evangelho? Pregar a palavra de Deus. É ser um líder de célula que prega em um grupo. No mínimo, diga, no mínimo. É dizer, Senhor, porque tem pessoas que vai, eu não, negócio de líder de célula. Um líder de célula, gente, está cumprindo o ID. É isso aí. Que às vezes a igreja fica ignorando. Que chatice negócio de ser líder de célula. Que chatice pregar. Isso é para pastores. Não, meu irmão, é para quem fez uma aliança com Jesus. Você fez? Sim ou não? Então é para você. O ID é para você. É aqui onde o nosso Mestre Jesus está convidando aqueles convidados que deram desculpas. Quem é você no reino? Então aqui nos fala que nós temos uma missão, que nós somos escolhidos pelo Senhor para realizar a obra do Senhor. Realizar de todo o seu coração. É ganhar muitas almas. Foi para isso que você foi escolhido. Para ser contratado pelo Senhor Jesus. Na hora que você levantou a mão, Ele assinou o contrato. Ganhar almas. Esse daí vai receber o meu convite ou vai recusar? Então aqui, nós podemos continuar na parábola e diz assim, no versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, tendo feito como mandaste, diga, como mandastes. Está vendo, gente, que tem a ordem? Quem manda é Deus. E quem é inteligente obedece. Amém? Quem é inteligente, o que é que faz? Diga, obedece. E ainda há lugar. Ele disse, olhe, você servo, você convidou, você saiu para convidar, não é? Saiu aí pelos becos, pelas cidades, não é? Convidou pobres, aleijados, cegos, mas ainda há lugar. Então você precisa ainda trabalhar, o Senhor está dizendo. Ainda há lugar. Diga amém. E diga graças a Deus. Aqui na igreja ainda há lugar? Olha aí, ainda tem tempo para você trabalhar. Ainda há lugar, Deus está dizendo para a igreja. Ainda há lugar, pode convidar. Vá convidando cegos, aleijados. Se alguém que se acha tão importante, que não está pronto para o reino, Deus está dizendo, vá atrás dos humildes. Vá atrás daqueles que a sociedade às vezes não dá nada por ele, mas eu dou. Amém? Então o Senhor, Ele dá importância para todos. E Ele convida a todos. Aqueles que rejeitam o seu convite, Ele diz, eu vou substituir. Se você hoje está ouvindo a voz de Deus, Ele diz, aqueles que ouvirem a minha voz, não endureça o seu coração. E o Senhor está trazendo a voz dEle para a igreja da alegria. Amém? Tirei muito tempo falando com o Senhor. E você não imagina o tempo, até o pastor diz, pastora, pelo amor de Deus. Eu digo, calma, que eu estou aqui ouvindo a voz de Deus. Para trazer a palavra, não é, para a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor, gente, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque tem pessoas que estão frias. Tem pessoas que estão mortas na igreja, morna.
E o Senhor diz que morno, eu estou a ponto de vomitar. Então, a igreja precisa atentar ao convite do nosso Senhor. Então, aqui no versículo 23, respondeu-lhe: sai pelos caminhos e atalhos. Olha, ainda há lugar. Primeiro, ele deu uma ordem que era para ele sair por onde? A primeira ordem que Jesus disse: sai depressa. Para onde? Para as ruas, diga ruas e becos. É assim o convite da igreja hoje da alegria. Sai pelas ruas, sai pelos becos, sai pelas cidades, mas vai cumprir o meu propósito. Se você realmente é um servo de Deus e quer um filho amado do Senhor, aqui está o convite para você. Saia depressa. Apresse os seus passos. O Senhor está dizendo. E depois disso, ele disse: feito como mandastes, ainda há lugar. E depois, como ainda tinha lugar, ele respondeu o Senhor. Quem respondeu? Diga, Jesus respondeu. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrarem. Faça o quê? Obrigue a eles a entrarem. Sai agora pelos caminhos. Atalhos são aqueles lugares, difíceis de acesso. Foi isso que o Senhor disse. Sai pelos caminhos, igreja da alegria. Sai pelos atalhos. Se as ruas e o beco ainda não deu para cumprir o propósito, vai pelos caminhos e atalhos. Mas a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa ganhar almas. Não é para a gente. Porque tem pessoas que acham, não é para a igreja da placa da alegria, é para o reino de Deus. E também aonde você congrega. Porque a Bíblia diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Então a árvore é conhecida pelo fruto. Se você ainda não tem esse desejo de ganhar vidas para Jesus, hoje à noite fale com o Senhor sobre essa parábola. Sobre esse recado do reino. Que Deus, Jesus está mandando um recado para a igreja da alegria. Diga glória a Deus. Ele diz: sai depressa, vá rápido. E o que aconteceu? Responderam: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Para se apoderar dele é com força, meu irmão. Não é com moleza, não. Quem foi que te disse que ia ser fácil? Não. Ele disse que o reino de Deus é conquistado com força. Você tem que enfrentar mesmo a preguiça, a adversidade, as desculpas falsas, subterfúgios, que são essas desculpas falsas. Você vai ter que realmente dizer: Senhor, hoje eu quero realmente atentar à tua voz. E ouvir a tua voz. E ele disse assim: para quê? Para que você vai sair pelas ruas? Para que você vai sair pelos becos? Para que tudo isso? Sair pelos caminhos e pelos atalhos, para que encham. Diga, encham. Faça assim, ó. Encham a minha casa. Diga glória a Deus. Encha. Olha para o seu vizinho assim, ó. Diga, encha. A casa do Senhor está cheia. A igreja da alegria. A sua célula está cheia. Sim ou não? A igreja está cheia, gente? Pois o Senhor dá um recado para você que faz parte do reino. Do reino de Deus. Encha a igreja da alegria. Sai pelos becos. Sai pelas cidades, sai pelas ruas, sai pelos caminhos, sai pelos atalhos, mas encha a minha casa. Essa é a ordem de Jesus. A ordem do nosso mestre. E ele diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Todos aqueles que deram desculpas não provarão da minha ceia. Assim diz o Senhor. Diz quem? Diga o Senhor. Então o Senhor, Ele nos dá esse recado.
para realmente nós cumprirmos o nosso chamado. Não é brincadeira, gente. Você pensa que foi fácil para Deus dar o filho dele para morrer no nosso lugar? Não foi fácil. Então, o reino de Deus também não é fácil. É conquistado com esforço. E às vezes a pessoa tem que dar a própria vida para morrer em nome do Senhor. Porque não é para negar. Quem nega o nome do Senhor não vai entrar no reino dos céus. Então aqui o Senhor diz que aqueles que rejeitaram o convite, assim como aquele homem que disse, o primeiro, eu tenho que cuidar dos meus campos, eu não tenho tempo. Sinto muito, eu vou dar, é uma desculpa minha, eu recuso-me a servir no reino. Assim como aquele também que disse, é o meu trabalho, Senhor, eu me recuso a servir no reino. Assim como aquele que casou, Senhor, eu estou casado, mas eu me recuso também. Qual é a desculpa da Igreja da Alegria? Para não atentar ao convite do Senhor e obedecer o chamado de Deus. Então, hoje o Senhor nos traz essa consciência, porque vos declaro que nenhum daqueles homens, os que deram desculpas, que não acataram ao convite do Senhor, não, o quê? Não foram convidados para provar da minha ceia. Eles não vão provar, diga, não vão provar da ceia do Senhor. Quem quer provar da ceia do Senhor? Então trabalhe no reino. Trabalhe e encha a casa do Senhor. Encha a sua célula. Trabalhe mesmo. Diga, Senhor, eu quero fazer parte desse banquete. Eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte. E no versículo fala sobre o serviço do Senhor Jesus. Precisa de se renunciar. Pronto, a língua não está querendo ir. Para você servir no reino, você tem que renunciar. Quem entendeu? Diga renunciar. Diga renunciar. Abnegação. Pronto, não quer sair, mas dá para vocês entenderem. Tem que realmente renunciar. Então, aqui no versículo 25, nos diz assim: grandes multidões o acompanhavam a ele, voltando-se e lhe disse: se alguém vem a mim, Jesus disse aqui, ainda para aqueles que realmente querem renunciar à sua própria vida, querem viver a vida de Deus e querem participar do banquete. Ele nos diz assim: grandes multidões o acompanhavam a Jesus, a ele, voltando-se, lhe disse, né? Falou com a multidão: se alguém vem a mim, diga, vem a mim. Quem veio a Jesus? Diga, eu. Ele disse, se alguém vem, não é ele que vai, é você que veio. Se alguém veio a Jesus, se alguém vem a mim, ele disse que tomou essa decisão do ir e do chamado, e não aborrecer seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmão e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não é meu discípulo. Então existe uma cruz para você carregar ainda. Você precisa dizer licença papai, licença mamãe, licença meu emprego, licença meus negócios, licença meu casamento. Mas o reino está acima de tudo. Amém? Por isso o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e vocês participarão do meu banquete. Então agora, aqueles que acataram o convite do Senhor e disseram sim, eles mudarão de vida. A partir de hoje, você vai praticar a palavra de Deus. Não porque alguém chegou para você: você quer ser um líder de célula? Vamos. Não. Você diz: Jesus me chamou e eu quero fazer parte desse banquete. Eu preciso renunciar à minha própria vida para viver a vida do Senhor. Porque até a vida que você tem vai realmente
tudo isso, se você entregou para o Senhor, você vai viver uma vida eterna. Amém? E se não entregou, infelizmente, não é? Mas hoje Deus diz para você, ainda há lugar para você mudar. Ainda há lugar para você ouvir o meu convite e praticar a minha palavra de Deus. Muitos são chamados, mas o que é que acontece? Poucos se escolhem para servir a Deus. Que você seja um desses que realmente tomou a decisão e diga, Senhor Jesus, eu viverei para o Senhor e vou pegar a minha própria cruz e vou te servir. Porque não foi fácil para Jesus morrer em uma cruz. E por que agora o que você tem que carregar, você vai lançar fora? É igual aquela historinha, não sei se alguém viu, do homem que pegou uma cruz, né? Aí ele saiu carregando. Que tem um programazinho bem lindozinho na internet. Uma vez eu vi um históricozinho, e tem um homem carregando uma cruz. E o que acontece? Aí ele disse, está pesado demais. Aí ele cortou, aí depois ele foi de novo e saiu cortando a cruz. Quando ele precisou passar por um caminho que ele precisava de um grande rio, daquela cruz, ele não tinha para passar. E ele infelizmente não pôde alcançar a nova visão, o novo começo de uma nova vida. Então ainda há uma cruz para você carregar. Não deixe de forma alguma essa oportunidade para trás. Hoje é o dia da mudança da Igreja da Alegria. Encha a casa do Senhor. O Senhor diz, vai por todo lugar, pelos becos e atalhos, onde tiver coxa, aleijado, doente, o que for, mas encha a minha casa. Quem precisar de mim, vá atrás dele, porque toda pessoa precisa de Jesus. Dá um glória a Deus, diga obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero uma mudança na minha vida, em nome de Jesus.